Olá, seja muito bem-vindo a Doce Palavra, um podcast cristão feito para fortalecer e inspirar a sua fé. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Rosana, trabalhando mais de um tempinho bom aí, me converti com 20, hoje eu tenho 59 anos, uma caminhada no Evangelho, mas sempre aprendendo, né? E hoje é com muito prazer, eu trago no primeiro episódio desse podcast, convidamos uma pessoa muito especial, que vai compartilhar a sua história, a sua experiência na fé. Mas antes de começarmos, quero te convidar a seguir o meu podcast, compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Nosso podcast estará disponível no YouTube, no Spotify, e se você se inscrever, fique à vontade. E hoje eu trago a minha irmã na fé, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito especial. Ela é minha tia, casada com meu tio, né, Jussara, que lidera uma Igreja da Promessa, lá na Califórnia, há 5 anos, ao lado do seu marido, meu querido tio, pastor Donizete. Jussara, olha aí quem está aqui hoje, que prazer. Jussara, eu quero que você hoje conte um pouco da sua história, do Evangelho, como foi o seu primeiro encontro com Deus, quando foi, como foi. É um prazer ter você aqui. Poxa, pastora Rosana, o prazer é todo meu. Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui, né? Depois de uma grande temporada aí de provações e lutas que nós passamos, que já já a gente vai contar. Eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado. Hoje ainda estava meditando, me lembrando, né? A Rosana foi minha irmã aqui em São Paulo, quando casei, que vim para cá, de Santa Catarina para cá, e aí a Silvia me abraçou como filha, Foi muito e lindo, né? a Rosana foi a minha irmã aqui, Sim. E a gente tem assim um carinho, né, uma afinidade muito grande uma com a outra, nos vimos crescer. Sim, Crescemos mesma idade, juntos, né? Minha tia tem a mesma idade, né? Crescemos juntos. Muito legal isso. E compartilhamos das nossas alegrias, das nossas tristezas, né? As nossas provas, dificuldades, mas estamos aqui, né? Foi uma jornada assim extensa, cheias de desafios, mas nós estamos vencendo a cada Glória dia. a Deus. E eu estou muito feliz, muito obrigado pelo convite estendido a mim nesse ministério lindo que é a Doce Palavra. Glória a Deus. Que o Senhor está nesse negócio, nesse ministério, e o Senhor vai dar muitos frutos para a glória do seu santo nome. Amém, eu creio nisso. Eu que sou feliz de receber você aqui. Hoje o nosso primeiro podcast. Olha a presença da pastora Jussara aqui conosco, é muito, muito gratificante, tá? E eu gostaria de você contar alguma coisa agora, como você se converteu, com quantos anos você se converteu, né? Contando umas experiências aí para nós. Sim. Eu cresci no meio de evangélicos. Meus avós eram pastores, meus tios pastores, né? Então eu fui criada nesse meio. Mas eu não tinha nenhuma experiência com Deus. Eu era menina nova. Sim. E eu me lembro que um dia, quando eu tinha recém-feito 16 anos de idade, eu fui num culto, e naquele culto foi um culto muito especial. Glória a Deus. A igreja era muito simples, eu lembro que era cimento batido, não era nem alisado, né? Que às vezes eles alisam e fica meio encerado. Sim. Era um cimento rústico a igreja pequenininha. E naquele dia, o Senhor tocou fortemente ao meu coração, que eu tinha uma coroa no céu preparada para mim. E eu estava desperdiçando, né? Eu não estava atenta. E naquele dia, então, eu fui para frente, num apelo que os pastores faziam sempre no final do culto. Eu fui para frente e me joguei lá no púlpito em lágrimas. Glória a Deus. E aquele dia mudou totalmente a minha vida. Eu saí dali uma nova Jussara. Aleluia. Uma experiência de vida tremenda. O que eu fazia já não fazia mais, né? Os meus modos de viver foram totalmente transformados pelo Espírito Santo. Aleluia. E pela graça de Deus, já fazem 40 e
3 anos, né? Uma nova Que eu vida, né? estou Uma nova nessa jornada de fé. Glória a Deus. E deixa eu te perguntar também, e aí você, quando que você casou, você tem filhos, vamos lá, porque tem tantas pessoas assistindo, né? Então a gente precisa comentar um pouco a respeito disso, você falar agora da sua jornada de conversão, agora do seu casamento, quando que você casou, quantos filhos você tem, se você tem netos, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, o meu casamento e a minha jornada de fé, eles andam juntos, andaram juntos. É. Eu conheci o Donizete e foi num culto desse que eu fui com ele e o Senhor falou fortemente comigo e a gente começou a namorar. O Donizete é paulista, né, de nascimento, como ele disse, paulista da gema. E a gente começou, nosso namoro, noivado e casamento levaram apenas 87 dias. Meu Deus, Eu tinha 16 anos, né? Hoje eu não indico para ninguém isso, porque é uma loucura. Uma menina com 16 anos, casar com um homem que mal conheceu e ir embora morar em outro estado, né? Sim. Eu sempre falo que eu e o Donizete, a gente desafia todas as coisas, porque uma catarinense com paulista, né, são costumes diferentes, ele viveu de maneira diferente, eu vivi de outra forma, sim. E de repente a gente junta nossas escovas, né? E vamos embora, né? Junta as nossas escovas de dente, e eu aceitei o desafio, porque para mim, o Donizete já era formado em Direito. Eu era uma menina que não tinha acabado o 2º grau ainda, né? Mas eu criei que era o Senhor, sim. Que estava querendo isso para a minha vida e o que Ele quer para a gente sempre é bom. Sim. E eu acreditei e aceitei os desafios. Foi doloroso no começo, chorei muita saudade da família. Sim, naquele tempo não tinha celulares. Né? Totalmente diferente, né? Até a minha comunicação com o Donizete, quando a gente se conheceu, era por cartas. Né? A gente orava para o carteiro levar logo a carta e devolver logo a resposta, né? Estavam os dois ansiosos pelas respostas. Sim. Então, eu vivi esse tempo, mas foi um tempo de muito crescimento. Porque eu saí da minha parentela, do meio da minha família, para viver em outro estado. Porque o Senhor tinha coisas muito mais além para mim, que é o que eu estou vivendo hoje, né? Então, eu fui forjada em desafios, né? E para, como falar... E tudo que você viveu tem valido a pena, né? Valeu sim, a pena. Tem valido a pena. Né? A gente passa por lutas, dificuldades, mas a gente sabe que quem a gente tem crido, no Senhor Jesus, né? Ele se nos não ajuda, fosse ele, a gente não se consegue. Se não fosse ele, eu não estaria onde eu estou hoje. Né? Ele nos fortalece. Onde eu estou hoje é pelo Senhor. Vale a pena, ele né? É maravilhoso. Com certeza, vale a pena, né? Então eu falei, por isso que esse primeiro podcast teve que ser com a pastora Jussara, né? Com tantas experiências para contar para nós. E aí, cadê os filhos? Chegaram os filhos? Aí começou a jornada também, filhos, né? Outra jornada de mãe, né? Pai, né? Outra jornada. A gente não tinha internet, que é fácil, sim, né? Pergunta lá, como é que a gente cria um menino? Não tinha manual, né? Não tinha manual. Vem já vem tudo pronto, né? Uma seleção de coisas que a gente pode fazer. Sim. Mas eu creio que conseguimos, né, os nossos objetivos. Sim. A gente sempre foi de ler muito, eu e o Donizete sempre focamos nas leituras e a gente procurava ler e aprender como criar filhos, porque sempre foi um desafio. Sim. Sempre será um desafio. Sempre. Né? Criar filhos. Não é brincadeira, não. E vieram os filhos casaram, né? Tem o Isaac, tem o Esdras e a Letícia, que estão lá em Portugal. E eles têm 2 meninas, a Alice e a Júlia, que são uma preciosidade, minha paixão. É lindo ser vovó, né? Maravilhoso. Eu tenho essa experiência agora também, muito bom. E tenho a Sara e o Tyler, né? Sim. Sara casada com o pastor Tyler, que também ele é o vice-presidente da Igreja da Promessa, na Califórnia, nos Estados Unidos.
É uma bênção o nosso genro, Sim. ele tem nos ajudado bastante no ministério, é músico e tem sido uma bênção. E nós temos o Owen e o Mateu, que também são os meus preciosos. Que bênção. Eu cuido deles, né? Que bom. Eu cuido deles, todo mundo trabalha lá em Privilégio, casa. né? Privilégio E cuidar, eu trabalho na criação dos netos privilégio agora. que você tem de cuidar deles, né? Que coisa boa, né? E já tá sentindo falta deles, né, Muita pastora? falta. E Já você veio com um propósito para cá, né? Você veio com um propósito aqui pro Brasil, né? Sim, essa viagem foi É. diferente das Sim. outras viagens que eu vim. Sempre eu venho aquela alegria, vai ver família, vamos comer coisas gostosas, né? Vamos degustar sim. a culinária brasileira, Sim. que é única, É é única. ímpar, é maravilhosa. Sim. Dessa vez não. É. Dessa vez foi uma viagem de muito choro. Então eu quero que você compartilhe conosco, né? O que você veio para cá, o que você viveu, o que você passou, que foi assim uma coisa que envolveu todo mundo, né? Mas para você que como mãe foi muito difícil o que você viveu, né? Então eu quero agora que você realmente abra teu coração e conte aqui para todos nós o milagre que Jesus fez e o que desde o que você soube da notícia que aconteceu e você vai contar todos os detalhes aqui para nós. Das bênçãos, das vitórias, das lutas, né? Que teve as lutas, mas chegou vitória também. Nós estávamos em casa, né? E recebemos a notícia da família que o nosso filho mais velho, primogênito, Isaac, ele tinha sofrido um AVC hemorrágico. Pensa, para uma mãe, para um pai, parece que o nosso chão se abriu. Sim. Choramos muito. Donizete vivia chorando lá em casa pela vida do Isaac. Pedimos orações, né, para várias pessoas. Todos os lugares foram movidos por orações. Foi uma coisa tremenda, né? E aí Aconteceu. a minha filha Sara falou: mãe, o pai tem que ir lá, o Isaac está no hospital. Aí eu falei: olha, eu sei que é difícil, mas se tem alguém que ir, tem que ser eu, né? O Donizete está bem abalado, o estado emocional dele está bem abalado e eu acho que é melhor eu ir. Sim. Né? E aí, no instante, a Sara olhou passagens, tudo, aí conseguiu uma bem extensa, né? Tinha que pegar 3 aviões, eu fui com conexão para Los Angeles, né? Sacramento, Los Angeles, Panamá e Panamá, Brasil. São Paulo, né? Brasil. Bem, para uma mãe é muito difícil. Não. Tu sabes, tu é Sim. mãe, né? Sim, com certeza. E ainda eu tive a felicidade, acho que foi felicidade. O avião não tinha aquela televisãozinha para pelo menos assistir um filme, alguma coisa para distrair. Não tinha, né? Não tinha. E eu disse, não tem problema, eu também não consigo assistir nada, eu preciso orar. E ali o meu coração partido, né? A gente chega, às vezes, num momento da vida de fé, que a gente questiona Deus. Sim, por quê, né? Questiona. De tantas coisas, né? Por quê? Por que comigo? Não é? Por que está acontecendo isso? Isso não estava no script. Não estava planejado. E agora isso, Senhor. E aí? E as promessas? Né? Nós vivemos a igreja da promessa. Sim. E as promessas do Senhor? Elas estão de pé ainda, né? Para a vida do A Isaac. vida dele. O que vai acontecer? Ele vai morrer? O Senhor vai recolher? E eu vim lutando, né? Em espírito. Tinha hora que eu chorava. Eu disse, já alguém vai perguntar. A senhora está passando bem? Aconteceu alguma coisa. Eu chorava e angustiada demais. O que é que eu vou encontrar? Que você não sabia o que você ia encontrar aqui Eu com estava... ele, né? Você tinha a notícia, mas não sabia o que ia Na acontecer, verdade, né? eu estava preparando o meu coração e a minha mente não a pro notícia pior. boa, né? Pro pior. Eu creio num Deus de milagres. Mas eu tenho que estar preparada, né? Mas eu tenho, porque eu já passei por esses caminhos aí outras vezes. Donizete com câncer, Donizete deu infarto. E várias vezes eu entrei nessa sala de espera quando o chão parece que se abre e a gente parece que está sozinha.
A gente sabe É que não você e está, Deus, né? mas a gente parece que está sozinho. E eu já tinha experimentado e eu disse, o que será que vai acontecer? Vamos ver. E até que cheguei em Guarulhos, uma trajetória cansativa, toda a família direto no celular, né? Sim, Aquela todo coisa. mundo E aí, onde é que comunicando, tá? né? Como é que tá? É, o que tá O meu acontecendo? marido também ficou preocupado de eu, nesse estado emocional também, viajar sozinha. E eu vim, quando cheguei lá em São Paulo, fui muito bem recebida, né? Que bom. Pelo um casal de sobrinhos também, Amém. muito amados. Me receberam com muito carinho, ganhei um abraço assim que eu estava precisando, naquele abraço eu chorei Sim. bastante. E aí a gente sentou dentro do carro e viemos de viagem para cá, né? Que leva Sim. umas 2 horas mais Uma ou hora e menos. pouquinho, É. né? Aí vindo, e eles me contaram, eles disseram, ó, nós vamos abrir o coração. O estado do Isaac não é bom. O nosso sobrinho falou, olha, eu nem vou mais lá, eu não aguento ver o Isaac da Aquela maneira situação que ele estava, que eu né? vi. Ela falou, Jussara, te prepara porque o médico falou até entubar ele. Sim. Então pensa, uma mãe que pegou 3 voos, né? Veio Chegando lá do achando outro lado do mundo. que eu ouvi uma coisinha não tão difícil, né? Ouvi uma coisa dessa, eu cheguei, fui muito bem recebida na casa da pastora Rosana, com a minha cunhada Silvia, tinha um lanche gostoso lá me esperando, fui muito bem recebida, tomei banho, e quando eu fui para o quarto para dormir, eu disse, eu não posso dormir, meu filho está morrendo, não posso, meu corpo está cansado, minha carne tremia, né? A minha mente estava fatigada, mas eu disse, eu não posso dormir. Ele está vivo ainda, tem uma esperança. Oh, glória a Deus. Eu vou orar. Sim. É a chave que nós temos, né? Eu vou buscar o Senhor e aí eu disse, eu estou tão fraca, cansada. Eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda dos santos. Aleluia, glória a Deus. Porque lá em Tiago 5, capítulo 16, a parte B, fala que a oração do justo tem muito poder e produz um grande resultado. Aleluia. Eu me apeguei a essa palavra e essa promessa. E eu comecei a pedir oração pela internet, pedindo oração para vendo todo mundo, né? Vários irmãos. Tinha uma irmã nossa, ela foi ovelhinha nossa, e ela está na Flórida. E essa mulher, ela está sempre de joelho. Toda vez que eu preciso dela, ela está lá. Ana Paula. Ela vai assistir, com certeza, esse podcast. E eu falei, contei o caso, ela disse, pastora, a senhora precisa descansar. Pode dormir que eu vou ficar na brecha. Aleluia. Eu vou pro joelho agora. Eu vou orar pelo seu filho. Coisa linda. E Deus vai mover. Aleluia. E aí eu sei que eu consegui dormir mesmo, dar uma cochilada depois das 5 da manhã. E aí, no outro dia, levantamos, tomamos nosso café e nós fomos lá para Jundiaí, no hospital, para ver o Isaac. Eu disse, vamos lá. Agora é contigo, Jesus. É contigo. Vamos lá. Né? Vamos ver. Vamos ver como é que tá, né? E cheguei lá, encontrei o Isaac num quadro diferente que eles tinham visto, que vocês tinham visto. Eu tinha visto. No sábado. Eu vi no sábado de manhã. Sábado, meu irmão, vimos na sexta e no sábado, né? No sábado de manhã estava esse quadro que quase entubaram ele, né? E aí eu cheguei lá e eu disse, opa! Peraí. A fé tá movendo. Tá acontecendo algo aí, né? E eu conversei com ele, o Esdras, o irmão do Isaac, meu filho, que mora em Portugal. Ele falou, mãe, a hora que o Isaac ouvir a tua voz, ele vai levantar. Glória a Deus. Que coisa linda. Mas era tanta luta, tanta agonia de tristeza, que eu disse, tá bom, filho, que seja, né? Mas... E cheguei lá, para a glória do nome do Senhor, o Isaac já estava mais estável, né?
estava na UTI ainda do hospital. Sim. E aí eu visitei ele, fiquei lá um tempinho que podia ficar, não podia ficar muito, porque é UTI. E eu fui para casa e disse: Jesus, amanhã eu quero ver ele sentado. Aí a minha fé se agigantou, né? Cresceu. Disse: eu quero ver ele Cada vez mais. sentado. Sim. E assim foi. Pastora Rosana, você acompanhou. Cada Sim, dia que a foi gente mesmo. chegava lá, Via algo o diferente, Isaac né? estava Mas foi algo mover de diferente. Deus mesmo. E outro dia estava sentado, e eu Foi. até Até na UTI sentado, lembra? dei comidinha na Querendo boca. comer coisinhas a mais. É. Já estava E diferente, foi, né? Teve um dia até que ele pediu bolachinha recheada. Aí foi demais. Isaac, Aí foi bolachinha recheada, foi demais. Então, mas é porque ele viu a mãe, né? Sim, O carinho de mãe. carinho, né? Sabe que Mas mãe faz bom no coração, né? A gente Mas quer a ajudar. mãe foi bem enérgica e disse: bolachinha recheada, Não, nunca vai mais, ter. nem Coca-Cola. Você vai agora fazer Realmente. uma transformação dos seus hábitos Sim. alimentares, porque o Senhor está te dando a segunda chance. Ah, que bênção. E eu, sabe, pastora, toda essa agonia, dessa tristeza, dessa incerteza, né? Eu toda a vida lembrando das promessas do Senhor. Das promessas do Senhor para a vida do Isaac. O Isaac era para ter morrido já no ventre, no meu ventre. Sim. Vou contar rapidinho isso aqui. Eu estava numa madrugada, numa noite, eu morava aqui em São Paulo, longe de toda a minha família, né? Sim. Minha mãe e família. E numa madrugada, eu comecei a sentir dores de parto. Eu estava grávida do Isaac, eu não sei se eu estava de 5, 6 meses, muitas dores nas costas da barriga. E eu disse para Donizete inexperiente também, era novo, né? Sim. Eu disse: eu vou me sentar um pouco no chão, porque eu tô com muita dor nas costas. Não tinha nem ideia que eu estava abortando o menino, né? E a gente sentou e ele disse: eu vou sentar contigo. E ele me abraçou assim, né? Por trás, eu sentei assim no regaço dele. E chorando, orando, e comecei a orar em línguas, em cânticos espirituais. E daqui um pouco, pastora Rosana, nós ouvimos, a gente morava no sobrado e era carpetado, mas era assoalho. A gente ouviu quando a porta do quarto abriu e ouvimos os passos. Eu ouvi os passos entrando. E chegou bem próximo de mim. Quando chegou próximo de mim, eu vi um foco de luz. Isso é coisa assim que... Tremenda. Uma experiência. Quando acabou aquele momento, a dor passou, a dor foi embora. E o Donizete perguntou para mim: você ouviu os passos? Eu disse: eu ouvi. Ele esteve aqui. Aleluia. O Senhor esteve aqui. Então, nesse momento agora, o Isaac agora é de novo nessa encruzilhada, né? De vida e morte. Eu disse: Senhor, o Senhor cuidou dele lá, né? Cuidou. Lá naquele momento antes de nascer. E agora? E agora? Ele vai morrer assim. Né? Então, foi maravilhoso. Então, para a glória do nome do Senhor, vou encurtar, né, a história, para a glória do nome do Senhor, o médico, quando deu alta, neurologista, cirurgião neurologista, ele falou assim para mim: houve uma intervenção divina. Aleluia, glória a Deus. Que tremendo isso. E ele disse assim: eu sei bem o que é isso, eu sou neurocirurgião. O estado dele não era para estar como ele está. Sem sequela, sem nada, né? Sem nenhuma sequela, sem nenhuma em sequela, pé, né? Saiu do hospital andando. Sim. E ele falou, e eu disse: glória a Jesus, glória a Jesus. Mas sabe que eu lembro daquela passagem quando Jesus curou um cego. Primeira vez Jesus foi lá, colocou as mãos dele e tal. E agora? Ele disse: eu ainda estou vendo os homens como árvores, né? E depois, num outro momento, ele estava com a visão perfeita. Tem estágios. As curas também têm estágios. Sim. Claro que o Senhor, às vezes, cura instantaneamente. Já aconteceu conosco, sim, de receber cura instantânea. Mas, às vezes, tem estágios, né? E teve um dia que o Isaac estava em casa e eu fui caminhar com ele, né?
minha caminhadinha matinal. E ele disse, mãe, os meus dedos da mão esquerda estão adormecidos e a minha perna está fraca. A minha perna direita está fraca. Aí eu disse, isso não é muito bom isso, né? Não é muito normal, sintoma, né? porque Sim. o médico já havia falado, ele tem que fazer uma dieta, uma reeducação alimentar e tem que cuidar muito da pressão, porque se der outro AVC, pode ser fatal. E aí voltamos para casa, disse, tá, a gente não vai caminhar mais, voltamos para casa. Aí conversando com a família aqui, todo mundo dizendo, bom levar ele no hospital. Sim. Liguei para o hospital, o enfermeiro falou, traga ele agora para cá, porque isso aí de adormecer a mão, tudo não é legal. Muito normal, né? Aí fizeram outra tomografia e a gente fica naquela sala de espera, tensa, de novo, né? De saber o que vai acontecer. Mas quando a médica olhou o laudo da tomografia, ela disse, olha, o sangue que estava espalhado lá não existe mais. Oh, que bênção de não ouvir tem nada que eu possa fazer, ele está bem. Só continuar cuidando como está cuidando. Então é milagre, e né? viemos para casa, para a glória do nome do Senhor. Que O bênção, neurocirurgião só indicaram ele um cardiologista para cuidar da pressão, tudo, mas o neurocirurgião olhou essa última tomografia e ele disse, eu não tenho mais nada com vocês. Olha aí. Eu chamei vocês aqui porque se tivesse sangue lá, talvez teria que operar, fazer cirurgia. Não tem mais nada e o Isaac está muito bem. Olha, que bênção, né? Eu sei que eu tô aqui do lado e assim, a gente vai ouvindo, nós vivenciamos todo mundo junto, isso. Eu acabo ficando, aleluia, glória a Deus, porque acaba virando um culto, porque a gente sente tanta presença de Deus já neste lugar, a gente já se alegra no nosso coração. Então eu queria, você que acredita em Deus, você que também, a gente sabe de tantas coisas que têm acontecido, se você pudesse nesta hora pra gente, deixar uma última mensagem para quem está esperando por um milagre. Tem muita gente esperando um milagre. E o que você diria no fundo do seu coração? Porque assim, a gente acredita, igual a gente está falando aqui, eu já estou te entrevistando, você está falando, mas assim, a gente tem vontade até de chorar porque a gente sente a presença de Deus. Não é uma brincadeira, nós vivenciamos isso como família e nós como família, nós vimos o milagre acontecer, que realmente o Isaac realmente é um milagre de Deus. Então, o que você diria para nós? Eu sei que você já contou tudo isso, né? Já poderia até terminar, encerrar, mas eu gostaria que você falasse só um fechamento aqui, que você viveu hoje também, que você falou até antes de começar, que você falou, eu quero deixar para contar aqui nesse momentinho aqui especial, eu vou contar. Então, sim, você tem a liberdade. Bem, a fé é uma coisa incrível. Sim. Ela move e ela deixa a ciência confusa, né? Mas como? Né? O neurocirurgião, agora que a gente foi, uma consulta após a alta, ele olhou e ele disse assim, ele olhou os documentos da tomografia e ele falou, ele ficou assim sem graça e ele disse, é porque ele é muito novo. Porque se fosse na nossa idade, ele olhou para mim, tinha ido embora. Não teria sido esse resultado. Então, o que eu digo para quem está assistindo, quem está ouvindo nosso testemunho, que continue crendo. E sabe, a oração dos justos tem muito poder e produz efeitos surpreendentes e maravilhosos. Continue crendo. E às vezes a gente precisa pedir ajuda mesmo para a Irmandade. Levantar um exército, né, pastora Jussara? Levantar um exército que foi levantado, né? Foi levantado. Para nos ajudar. Sim. Né? Sozinho a gente não Porque consegue. Às vezes a gente se sente, com a nossa fé parece que é tão pequena, não vai alcançar, né, o milagre. Mas os justos todos, de mãos dadas, produz grandes resultados. Sabe, na Califórnia tem umas árvores, aqui também tem em Gramado, chamadas sequoias. Eu amo a história dessas árvores. Sabe por quê? Elas são altas, são árvores centenárias. E eu fui lá num parque, eu tinha muito desejo de conhecer esse Parque das Sequoias, e eu fui.
Sabe o que é o segredo delas serem altas, centenárias e não são derrubadas com ventos, com tempestades? Porque as suas raízes, elas não são nem tão profundas, mas elas se entrelaçam umas nas outras. E isso é a oração da igreja, a oração dos irmãos, a oração dos nossos irmãos da internet, que ouve o nosso apelo, o nosso pedido de socorro. É um movimento muito forte então, da igreja, né? Se dão as mãos. Sim. E sabe, hoje eu estou me preparando para ir embora, né? Preciso voltar. Isso. E estou me preparando. Eu estava, como mãe, eu levantei hoje para preparar o nosso café da manhã, nosso ovo mexido. e estava preparando o café e de repente, não mais que de repente, surgiu um perfume muito forte no apartamento onde o Isaac mora. E eu fiquei até indignada, eu falei, Isaac, pelo amor de Deus, de manhã cedo já botar um perfume forte desse. Mas você... Ele falou, mãe, eu estou no banheiro para tomar banho, não botei perfume nenhum, não sou eu. Ele falou, vai ver que é alguém que passou aí na rua. E eu fui até a janela, né? Fui lá na janela, cheirei, meu nariz é bom para cheirar. Não tinha cheiro nenhum de perfume, mas dentro de casa, era o perfume do Senhor, perfume de Cristo, estava exalado por toda a parte. Porque, sabe por quê? Que Jesus veio e trouxe a sua fragrância para me mostrar, para eu sentir. Porque eu estou indo embora e eu estava preocupada. Eu vou embora, vou deixar agora, o Isaac. Né? O que eu vou fazer, né? Eu estou indo, ele é parte de mim. Eu tenho que ir, ele está bem. Mas mãe sempre na despedida não é fácil. Não é. E aí o Senhor me mostrou claramente que ele está cuidando, que ele está cuidando, que ele vai ficar com o Isaac, né? E depois aconteceu outro episódio interessante. O Isaac estava descansando depois do almoço e eu arrumando a cozinha. E ele falou, mãe, tu tá sentindo cheiro de chocolate? Olha, eu tô sentindo um cheiro forte de chocolate. Senhor visitando vocês aí de todo jeito, eu né? disse, não, Isaac, eu não tô sentindo cheiro de chocolate. Então, é o cuidado de Deus, o carinho, né? Mostrou para você descansar, para você saber que Ele está cuidando de todas as coisas, né? E Ele vai cuidar de você também. Se você está numa situação semelhante à minha, quem sabe até pior, né? O Senhor está com você em todo momento. Continue crendo, continue orando, continue pedindo oração, que o Senhor vai dar vitória. Amém. De uma maneira ou de outra, Ele sempre sabe o que é de melhor para todos nós. Amém. Aproveitando essa oportunidade que nós estamos aqui, né, nessa presença de Deus, nessa unção, assim, a gente que está aqui, a gente pode sentir a presença de Deus. Você aí também que vai assistir, você vai ver que é tão preciosa essa palavra, precioso o teu testemunho que você está contando. Eu gostaria que você orasse, né? Em especial, porque nós sabemos que esta palavra, ela vai alcançar muitas pessoas. É o que você está falando, muitas pessoas vão ser tocadas, muitas pessoas vão ser impactadas, né? Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é real. E o nosso Deus está vivo. E Ele está aqui conosco. Nesse momento, Ele está aqui conosco. Então, a pastora Jussara, junto comigo, junto com vocês que estão aí assistindo, ela vai orar. E essa mulher, ela tem uma chave tremenda de oração. Eu sempre falo isso. Quando ela ora, o negócio treme, o céu abre, acontece muita coisa maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Esteja à vontade. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor planejou e vai fazer. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade de estar aqui neste ambiente, Senhor. Este ambiente falando do teu amor. Este ambiente da doce palavra, Senhor, que foi construído, Senhor, que foi planejado, que foi sonhado para a glória do teu
nome. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida da pastora Rosana, de toda a sua família, que tem um carinho tão grande por nós e tem nos apoiado de uma maneira tão excelente, Senhor. Eu quero pedir, em primeiro lugar, por eles, Senhor, que o Senhor os recompense com toda sorte de bênçãos, Senhor. Que a tua presença, Senhor, seja sempre com eles, Pai. Que tudo que eles colocarem as mãos para fazer tenha a assinatura de Deus, tenha o dedo do Senhor, a aprovação dos céus, e o cuidado, Senhor, e o sucesso aprazível dado pelo Senhor. Senhor, talvez algumas pessoas, talvez um pouco de pessoas, talvez muitas pessoas, ouvirão o nosso testemunho, aquilo que nós vivenciamos nesses últimos 30 dias, Senhor. A maneira sublime e amada e amável como o Senhor tratou a nossa causa. Ó Senhor, eu quero te pedir agora que o Senhor venha, Senhor, com poder e grande glória sobre essas pessoas, Senhor, que estão passando talvez por algo semelhante ao que nós passamos, ou quem sabe muito pior, ou quem sabe estão desesperados, Senhor, angustiados, quem sabe estão desesperançados, Senhor, sem esperanças. Eu peço que o Senhor venha tocar de uma maneira ímpar, de uma maneira profunda, e que o Senhor resolucione, Senhor, traga solução para essas causas, Senhor. Não há causa perdida com o Senhor. O Senhor, eu sempre falo, o Senhor não é um Deus que tem um pouco de poder, uma porção de poder, uma gaveta de poder. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder. A tua palavra diz que foi te dado, Senhor, todo o poder no céu e na terra, que o Senhor destronizou a Satanás. O Senhor é um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do possível e do impossível. Não tem doença nem morte que possa com o Senhor, porque o Senhor tem todo o poder. Ó Senhor, Tu és muito magnífico, Tu és muito maravilhoso, Tu és a pessoa mais importante na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no meio da nossa família, Senhor. Tu és o nosso hóspede supremo, o nosso convidado de honra, o nosso convidado especial, que por certo, tenho certeza que foi o convidado especial desta noite, desse podcast. Obrigado, não sou eu não. A pastora Jussara, sem o Senhor não sou nada. Pastora Rosana também. Nós tudo podemos no Senhor, que nos fortalece, que nos traz vida e que nos dá essa vida abundante que vivemos a cada dia, uma vida de desafios, de tristezas às vezes, de sentimentos que não são muito legais às vezes, mas uma vida vitoriosa, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Quantas vezes o Senhor diz não para nós, quando a gente gostaria de ganhar um sim, né? Quantas vezes o Senhor diz, espera mais um pouco, quando a gente gostaria da resposta agora, né? Mas o Senhor é o Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Aleluia, e eu quero te agradecer, Senhor, por essa bênção de ser chamada filha de Deus. Porque um dia eu criei no nome glorioso do Senhor Jesus. Aceitei, recebi, né? Não é aceitei, eu não aceitei, mas Ele que me aceitou, mas eu recebi o Senhor Jesus como dono do meu coração, da minha vida. E o Senhor tem feito morada na minha vida, na minha casa e no meio da minha família. Muito obrigado, Jesus. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor
desse testemunho do Isaac. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, coisa tremenda. A gente sente tanta presença de Deus aqui neste lugar. Que momento incrível, pastora Jussara. Muito obrigada por compartilhar conosco a tua história, sabedoria, perseverança, na fé, na intimidade. A gente sente a presença de Deus muito forte na sua vida. E a você que nos acompanhou até aqui, que essa mensagem tenha tocado seu coração. Se esse episódio te abençoou de alguma maneira, me conte nos comentários qual foi o seu milagre. E não esqueça de compartilhar com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Para não perder nenhum conteúdo, nos siga nas redes sociais. Deus te abençoe de uma forma especial. Obrigada, pastora Jussara. Obrigada você que está nos assistindo aí, que nos assistiu. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Paz do Senhor.